Boa noite, minha gente. Antes de mais nada, eu preciso dizer que é com grata satisfação que eu estou aqui no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Quero agradecer ao convite amoroso da casa. Boa noite. Em especial de minha amiga Iramá. Tudo que ela falou é porque ela gosta muito de mim. Ela está sendo muito generosa. Como é um curso, eu gostaria que a gente mantivesse uma interação tranquila. Quem quiser fazer suas colocações ou questionamentos, podem se posicionar. Nem todo mundo de vez, né, para que a gente tenha um ordenamento, mas podem se sentir muito à vontade. Vou pedir que desliguem o celular, viu, gente? Então, que Jesus nos abençoe. Eu pedi a Iramá para a gente filmar, tá? Mas não se preocupem, quem tiver, como o Flávio costuma brincar, fugindo da polícia, ninguém será captado, só eu mesmo. Bom, no livro Cristianismo e Espiritismo, por Leon Denis, ele, no capítulo 10º, ele começa a obra falando assim: o estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. E eu achei essa assertiva extremamente interessante, porque tem tudo a ver com o estudo, não apenas no espírito, mas com a reforma íntima, com o ser espiritual que nós somos e com o esforço que nós temos para que nós nos dediquemos à nossa vida espiritual. Observe que Jesus, o tempo inteiro, falava para o ser espiritual que nós somos. Ele não falava para pescadores, não falava para doutores da lei, não falava para pessoas ou mulheres de má vida. Ele falava para o ser espiritual que, ora, transitoriamente estava encarnado, precisando interagir com o mundo material. Então, nos conhecer enquanto espírito, na nossa dimensão perispiritual, na nossa dimensão encarnados no corpo físico, é importante, não apenas para o serviço do passe, mas para que nós possamos seguir a nossa vida e aproveitar as nossas existências. Desde abril de 1857, quando Allan Kardec publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, nós temos basicamente 4 perguntas básicas da codificação que dão início e dão base para o nosso estudo do corpo físico, perispírito e espírito. Primeiro, a primeira pergunta: que é Deus? Allan Kardec buscava investigar qual a causa primeira de todas as coisas. Que sabedoria foi essa que criou tudo quanto existe? E a espiritualidade apresenta como a figura de Deus. E diz que Deus pode ser compreendido dentro de nossa tacanhez, de nossa limitação ainda, por algumas de suas características de perfeição. E Allan Kardec, esmiuçando mais um pouco, vai perguntar sobre o espírito. E a espiritualidade vem dizer que o espírito é um princípio inteligente. Mais tarde, na obra Gênese, por Allan Kardec, ele vai dizer algo muito bonito, que o princípio espiritual ou espírito é o corolário da existência de Deus, ou seja, é a prova mais incontestável que Deus existe, porque uma causa inteligente, ou melhor, um efeito inteligente não poderia ter outra causa senão uma inteligente, que é o próprio Deus. E Allan Kardec, nesses questionamentos, vai sistematizar toda a codificação e vai perguntar sobre a matéria. Se existe Deus e se existe espírito, o que não é Deus e o que não é espírito, o que é? Seria a matéria. Vamos nos lembrar que na época de Kardec, até bem pouco tempo atrás, acreditávamos que a matéria, e em especial o átomo, com uma partícula infinitesimal dessa matéria, era algo maciço e indivisível. Hoje sabemos que não. E aí Allan Kardec pergunta: esse conceito que temos na Terra, de que a matéria é algo indivisível, que não podemos, mais subdividir, e que é algo impenetrável, é correto? E aí a espiritualidade superior dá um salto de consciência para nós. Ela vai dizer: do vosso ponto de vista, do conhecimento que detém, sim, mas para nós, a sua matéria que vocês conseguem ver ainda densa, para nós é muito mais. E existe uma forma de matéria que é vaporosa para os vossos olhos, mas para nós ainda é muito densa.
Então, o que a espiritualidade estava explicando é que existe uma matéria, e nós vamos ver que o perispírito é um tipo de matéria quintessenciada, que escapa aos nossos olhos terrenos, mas que nós podemos ver com os olhos do espírito, mas que ainda assim é matéria. E aí, então, é concebida essa ideia da trindade universal. Deus acima de todas as coisas, a matéria e o espírito. Mas a espiritualidade vai dizer ainda um quarto elemento. Adicionado a isso, e interagindo com essa matéria, nós temos o fluido universal. Esse fluido que povoa tudo quanto existe, que os cientistas até bem pouco tempo atrás acreditavam que seria o vácuo, e hoje chamam de matéria escura ou energia escura. Na questão 27, a espiritualidade vai dizer exatamente assim: esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. É interessante porque, quando nós vemos um organismo humano e a multiplicação das células, numa vista estritamente materialista, podemos pensar que aquilo é um movimento autônomo, tem uma espécie de coordenação, mas que a princípio não estaria submetida a um princípio inteligente. E o que a espiritualidade explica é que mesmo nessa subdivisão celular existe um comando de um ser inteligente, do espírito. E sem a ação desse fluido universal, essa matéria não teria razão de existir e teria uma existência bastante desordenada. A partir então de O Livro dos Espíritos, nós temos outras obras, e aqui queremos destacar a coleção A Vida no Mundo Espiritual por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que desde 1943 até 1968 publicou 13 obras esmiuçando esses conceitos. Vamos citar muitas dessas obras dessa coleção. E dentro desse íntere, o que nós observamos é que, mesmo do ponto de vista do materialismo, quanto mais o homem esquadrinha o átomo, descobrindo as suas subpartículas atômicas, quanto mais o homem devassa o espaço, mais ele se aproxima do espírito, mais lhe faltam instrumentos para detectar aquilo que ele não consegue ver, mas que sabe que existe. Então, a assertiva de Leon Denis na obra Cristianismo e Espiritismo nunca fez tanto sentido. É necessário que nós voltemos o nosso olhar para dentro e possamos nos conhecer. Contextualizando com o nosso objetivo aqui do curso de passe, no livro Missionários da Luz, por André Luiz, o terceiro dessa coleção, no capítulo 19, Passes, o benfeitor espiritual da obra vai dizer assim: na execução do serviço de passes magnéticos não basta a boa vontade. Isso é interessante. É lógico que a boa vontade sempre vai ser o primeiro impulso. É necessário ter boa vontade para o serviço. Mas o que é que esse benfeitor quer dizer? Os trabalhadores precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Vejamos bem. Ele não está dizendo que para ser passista é necessário que seja um abençoado, um predileto de Deus, escolhido a dedo, que tem a missão de ser passista. Mas é necessário o esforço. Observemos. Na capa de O Livro dos Espíritos existe uma cepa de vinha. Nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai pedir a Allan Kardec: coloca na capa do livro a cepa de vinha. Ela é um emblema do trabalho do Criador. Jesus sempre nos colocou nas mãos o instrumento para a nossa evolução, o trabalho. Então é necessário esse esforço de estudar, de burilar e de entender e se conhecer. Conhecer que nós estamos no corpo, mas temos toda uma dimensão energética e que o serviço de passe é bem isso. É bem essa excitação energética pela espiritualidade superior e a transmissão dessa energia para a asepsia, para a cura, para a revigoração daquele que o recebe.
E o benfeitor espiritual nessa obra vai continuar dizendo: é necessário manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Não é fácil. Isso significa que ser passista não é só a partir do momento que eu entro no centro. Significa que ser passista é permanecer 24 horas por dia buscando me sintonizar com a espiritualidade superior, através de cultivar bons pensamentos, de praticar boas ações, de fazer lá fora o que eu costumo fazer no centro. É difícil para todo mundo. Cada um de nós tem maiores dificuldades em alguns planos, menores em outros. Uns temos a dificuldade com relação à paciência. Temos um pouco mais de intolerância. Outros já são serenos, que dá até vontade de ficar do lado, né, para ver se a gente pega um pouco daquela paz. Então todos temos dificuldade. Mas o que Jesus nos mostra, e esse benfeitor nos elucida, é que através desse esforço nós podemos lograr êxito e sermos cada vez melhores. Divaldo Franco costuma dizer que no início da mediunidade, todo médium dá muito mais comunicações anímicas em percentual do que mediúnicas. E com o tempo, com o treino, ele consegue se entregar mais para ser mais canal e ter menos ação nesse processo. Da mesma forma, o nosso testemunho cristão com as nossas dificuldades do dia a dia e o nosso serviço de passe é através do treino e do trabalho. Então, o passe, ele é essa transmissão de energia e é uma tarefa muito bonita, uma tarefa belíssima, uma oportunidade de trabalho redentora, porque ela propicia levar refrigério, revigorar o ânimo. Às vezes uma pessoa adentra uma casa espírita num estado de completo desalento, porque não encontrou lá fora algo que o pudesse consolar. E a terapia magnética do passe, mesmo que naquele instante, pode provocar essa reanimação. Às vezes, a partir do passe, uma pessoa que está errando continuamente nas vicissitudes da vida tem o despertar. Então é uma tarefa extremamente nobre. Mas o passe não é um passe de mágica. Então, o que a espiritualidade também diz é que o resultado depende de uma série de fatores. E tem um fator que nós não podemos mudar, que é o que os budistas chamam de karma, ou provas e expiações. Mas o passe, enquanto da nossa dependência, no que tange a nós, ele também vai depender das qualidades radiantes do passista. E essas qualidades são conquistadas através do trabalho. Dito isso, vamos começar então falando sobre o corpo físico. Na mesma obra Missionários da Luz, no capítulo 12, Preparação de Experiências, André Luiz visita um centro que cuida do planejamento de reencarnações. E ele vê as pessoas muito sérias, muito compenetradas, parecendo médicos daqui da Terra, andando com espécies de pergaminhos enrolados debaixo do braço. E ele pergunta ao benfeitor espiritual: o que são aquelas espécies de pergaminhos? E o benfeitor vai dizer: aqueles rolos carregam as organizações celulares dos organismos que serão engenhados e que irão abrigar os espíritos que vão reencarnar. Ele, como bom médico, pergunta: mas na medicina nós estudamos a lei de hereditariedade biológica e agora você vem me dizer que os benfeitores espirituais são os engenheiros genéticos dos nossos corpos? E é uma pergunta extremamente interessante. E o que o benfeitor vai dizer é: a lei de hereditariedade biológica existe e ela é básica, mas adicionado a isso existem os caracteres morais. Então, a depender dos objetivos da reencarnação, existem características específicas no corpo que são engenhadas e então são adicionadas nesses projetos. Isso é interessante para nos provar que, por mais que simples e automática seja uma encarnação, não há improviso nos desígnios superiores.
Todos nós nascemos com uma estrutura física e um corpo extremamente e precisamente necessária para a nossa evolução. Tudo tem um projeto. E o nosso organismo não é um conjunto atabalhoado de células que vai se multiplicando a partir da célula ovo e vai se constituindo em tecidos, em órgãos, formando os sistemas do nosso corpo. Nós temos um conjunto, um organismo vivo que responde às manifestações do nosso espírito. É um laço que prende o espírito. Essa observação nós temos em O Livro dos Espíritos. Essa é a matéria, esse é o corpo físico. Sob o comando mental, o comando dos nossos hormônios, o comando do espírito que comanda todo o sistema neural, é que esse corpo se manifesta. Pode. Eu não sei onde foi que eu li, não lembro mais. É assim, a minha pequena percepção parece assim uma obra de uma mega engenharia, né? Essa construção toda. E assim, parece um pouco do processo das nossas escolhas, não é? Não sei se isso me veio agora à memória, a questão da microcefalia que está acontecendo agora e a forma também que os familiares que estão em volta destas crianças reagem a esse processo, seja num processo de aceitação e até com benefícios à evolução do mundo da medicina no mundo científico. Isso. E outros em processo de dificuldade, de negação. Não sei se eu falei alguma coisa. Não, mas tá certo. Alguma coisa. Eu fiquei encantada com aquilo, porque eu vi até imagens, foi cedido por algum centro que trabalha com pinturas. E assim, me pareceu assim, uma obra de uma mega engenharia, uma coisa assim, fantástica. Eu não me lembro direito do que eu li isso. Nessa própria obra, ele vai dizer que nesse centro de planejamento de reencarnações haviam dois moldes, um masculino e um feminino, em que ele podia ver o organismo vivo, né? Os sistemas funcionando ordenadamente, o sistema adrenal soltando os hormônios e dando os comandos para as células. Mas nem todos os corpos são perfeitos. Por quê? Porque os portadores de deficiência. Porque o que Allan Kardec no item 324, se eu não me engano, ou 374, vai chamar de idiotas e cretinos. Por que essas pessoas vêm com essas limitações? Se o organismo humano é essa bênção sagrada e que com o organismo perfeito nós temos muito mais capacidades. Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, Antero de Oviedo, que houvera sido primo de Madalena Villamil, né, mãe da protagonista, ele é responsável por um crime. Ele desencarna e reencarna basicamente logo em seguida, e a pessoa que o assiste vai dizer: Antero, você vai voltar à carne para aproveitar ainda a existência de Alcione, não com a beleza física e não com todas as capacidades, porque essa existência vai funcionar como cadinho depurador. E nessa questão 374 dos idiotas, Allan Kardec vai falar justamente isso, que a espiritualidade diz que quando vimos a Terra com essas capacidades limitadas, geralmente é uma expiação, em que aquilo que nos foi objeto, através do qual nós cometemos delitos ou caímos, vimos agora com esse atavismo, digamos assim, para que nós possamos nos depurar, passar por essa experiência para poder santificar aquela existência. Então, realmente, há uma razão de ser da microencefalia e de todas as outras patologias. No livro Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, no capítulo 5, Células e Corpo Espiritual, ele vai falar sobre esse magnânimo estado que é o organismo humano. E vai dizer que ainda cada célula é como se fora microscópicos motores elétricos ou pequenas usinas geradoras de energia. Quando nós estudamos biologia, nós temos uma organela especificamente chamada mitocôndria, que é responsável pela respiração e oxidação celular, e observamos que fabuloso.
uma organela microscópica responsável pela geração de energia e pela respiração em nível celular. No próprio Livro dos Espíritos, em uma questão, Allan Kardec vai dizer que aquele que hoje é anjo ou arcanjo já fora uma célula. Então, justamente respeitando esse princípio da lei do progresso e da evolução. Então, observemos que toda a matéria, seja ela mais ou menos fluídica, responde ao comando do Espírito. E como que nós temos tratado o nosso corpo físico? O nosso pensamento, ele é responsável por agir na matéria. E pensamentos agregadores, edificantes, são capazes de fazer agregação do nosso organismo, serem responsáveis pela harmonia, inclusive, do nosso corpo físico. Assim como ideias fixas, né? Quando nós plasmamos pensamentos de uma forma monoideística e principalmente quando eles não têm uma vibração muito elevada, nós também somatizamos, repercutimos com esses miasmas nos dizeres de Joana de Ângeles em nosso corpo físico, em nosso perispírito em primeiro lugar e por consequência em nosso corpo físico. Então é necessário que nós cuidemos de nossa saúde mental, para que nós tenhamos uma vida não apenas mental, mas espiritual e corporal equilibrada. Mas adicionado a isso, é necessário que tenhamos esses cuidados específicos com o nosso corpo. Nós não podemos viver apenas de uma saúde mental equilibrada. É necessário termos hábitos de higiene, os mais simples, e cuidarmos do corpo que nos foi dado como santuário para a expressão das nossas atividades. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, existe um item muito interessante, que é o item 11, Cuidar do corpo e do espírito, em que Allan Kardec vai justamente fazer essa discussão do ascetismo e do materialismo. Ele vai dizer, de um lado, os ascetas, que tentam sobrejugar o corpo, aniquilá-lo, flagelá-lo, como se fora ele a causa de todos os despautérios, de todo o despenhadeiro moral que o espírito elege. Do outro lado, os materialistas, que tentam elevar o corpo a uma condição de deuses, como se o corpo tivesse vida própria. Então, é necessário equilíbrio, nenhuma coisa nem outra. E aí eu me lembro da história de Frei Leão e de São Francisco de Assis, sobre o jumentinho. Não sei se vocês conhecem. Frei Leão gozava de uma amizade muito próxima com São Francisco. São Francisco, como sabemos, amava os animais. E ele disse o seguinte: olha, Francisco, eu conheço um homem que tem um jumento e o alimenta muito mal. Sobrecarrega esse jumento com muitas coisas. O jumento mal consegue se segurar em pé. E Francisco fica consternado com aquela situação. Mas que homem miserável, não percebe que o pobre animal não pode aguentar muita carga? Traga-me esse homem aqui que eu quero conversar com ele. Pois é, Francisco, esse homem é você mesmo. E o jumentinho é o corpo que você carrega. Você mal se alimenta direito, Francisco. Você não tem pena do jumentinho que precisa aguentar pesadas cargas? E Frei Leão vai dizer que ele ajoelha-se naquele momento, pede desculpas ao próprio corpo e diz que a partir daquele momento iria cuidar melhor. Então é mais ou menos essa a ideia. Nós mal percebemos o quanto mal cuidamos do nosso corpo, seja com noites mal dormidas, né? Seja com outros desafios que nós precisamos enfrentar. É lógico que nós temos uma vida pela frente, né? Nós temos honrar o nosso dever. Muitos aqui somos pais não, mas mães de família, muitos somos arrimos de família e precisamos nos dedicar. Mas é necessário cuidar desse santuário que Deus nos deu para que nós possamos nos dedicar e evoluir. E através da lei de reprodução, nós funcionamos como co-criadores da divindade. Deus nos dá a vida espiritual, nós somos os responsáveis por dar a vida material. Então, a ideia do santuário é bem isso, esse patrimônio santo que é o corpo. E existem formas de suicídios indiretos. Então, os abusos de toda sorte, em especial quando falamos da terapia pelo passe, é necessário cuidarmos desses itens, os excessos de alimentação, os desregramentos pelo sexo,
os hábitos de tabagismo, tudo isso vai macerando o nosso corpo e vai comprometendo as nossas forças. E é através do corpo que nós temos um instrumento para o nosso trabalho, tanto aqui na casa espírita quanto na nossa vida normal. Então é necessário que nós pensemos também nessa dimensão do corpo, porque é um hábito, né? É muito intuitivo pensar quando nos dedicamos à vida espiritual, quando nos dedicamos a estudar os ensinamentos de Jesus, que nos voltemos mais para dentro. Mas é necessário lembrar que existe um corpo e que nós precisamos desse instrumento para a realização de nossas atividades. Existe um livro muito bonito de Joana de Ângeles, intitulado Viver e Amar. E no capítulo 13º dessa obra, ela tem uma mensagem chamada Karma de Solidão, que tem uma frase que serve não apenas para desafios afetivos, mas serve para uma grande diversidade de situações. Ela diz assim: o que ora te falta, mal barataste. Se nós aplicarmos essa frase ao caso das pessoas que são portadoras de deficiência, isso se aplica muito bem. Porque quando nós vamos investigar as vidas pregressas e as experiências, nós vamos observar que aquela pessoa, no mais das vezes, malogrou em existências anteriores. E hoje, não com uma punição, mas ela necessita experienciar a vida de uma outra ótica para que ela veja, sinta outras necessidades. Porque às vezes, quando nós estamos plenos de vigor físico, quando nós estamos plenos de capacidades intelectuais e físicas, nós nos achamos ainda que é pouco. Achamos que temos poucos recursos. E quando não temos um braço, não temos uma perna, ou temos menos vigor, aí é que nós vamos dar valor a essa vida. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, essa questão que eu falei, está até aqui registrada, é a questão 372. O objetivo da providência, criando seres infelizes e cretinos, né? Que a espiritualidade vai justamente explicar que é justamente essa expiação. Citei esse item justamente para, como a gente falou de corpos perfeitos, mas existem experiências de corpo físico que não se dão dessa forma. E aí nós começamos a falar um pouco sobre perispírito. E quando nós falamos de perispírito, precisamos falar de um conceito que é trazido principalmente por Zalmino Zimmermann, numa obra intitulada Perispírito, que é o duplo etérico. Zalmino Zimmermann, ele houvera sido um magistrado, ele foi inclusive fundador de uma associação chamada de Magistrados Espíritas e criou essa obra, Perispírito, que é uma obra riquíssima, que versa sobre o tema. Ele vai dizer assim: contingentes de energia vital ou princípio vital são canalizados e aglutinados em uma nova estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. É o duplo etérico. André Luiz vai dizer que o duplo etérico são eflúvios neuropsíquicos, como se fosse o campo magnético do ser espiritual que se manifesta no corpo. É como se fosse um campo que imanta o corpo físico com o perispírito. No capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, na parte 1ª, quando Allan Kardec vai falar do perispírito, na questão 93, a espiritualidade vai responder a ele: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os vossos olhos. E o termo perispírito, na verdade, foi proposto por Allan Kardec. Ele vai dizer assim: assim como o fruto é coberto, envolvido pelo perisperma, o espírito também é envolvido pelo perispírito. E esse corpo etérico, falando do duplo etérico, esse corpo vital, é onde carregamos esse reservatório de vitalidade. Não apenas para as nossas ações, para os nossos trabalhos do dia a dia, mas também nesse nosso trabalho de transmissão fluídica. E é através desse corpo, desse duplo etérico, que cada célula física é ligada a uma célula
psicossomática, digamos assim, no nosso corpo perispiritual. Em Domínios da Mediunidade, outra obra de André Luiz, no capítulo 11, Desdobramento e Serviço, é que ele vai apresentar esse conceito dos eflúvios neuropsíquicos. Ele diz assim: o perispírito está revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos como duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Então, observe. Em tudo há harmonia, e tudo parte das nossas intenções e dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são não apenas capazes de plasmar em nosso perispírito uma forma mais harmônica, mais bela, mais homogênea, como também é capaz de plasmar desordens, deformações, e através dessas emanações mentais nós impregnamos em nosso duplo etérico e destinamos a forma como essa energia vai ser canalizada. Quando Iramá, no começo dos trabalhos, pede: elevemos os nossos pensamentos a Jesus, ou elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade superior, é justamente nesse intuito de fazer com que a nossa vibração alcance patamares superiores e que os nossos eflúvios neuropsíquicos sejam de alinhamento e de harmonia. Então, na tarefa do passe, é necessário que nós nos importemos com o que estamos pensando. Manter-se em oração é uma estratégia bastante interessante, porque Emmanuel vai dizer: vocês da Terra ainda utilizam muito pouco a oração. Vocês desprezam os imensos benefícios que ela pode propiciar. Então, quando nós nos mantemos em oração, nós nos mantemos sintonizados com essa espiritualidade superior. Não passaremos de um passe de mágica, de uma hora para outra, de demônios para anjos, mas estamos com essa boa intenção de nos sintonizar com o mais alto. Então, o duplo etérico é essa fonte vital, fonte inclusive de ectoplasma para os médiuns que têm essa capacidade. E é onde começam a ocorrer as somatizações do corpo. Passando entre o corpo físico e o perispírito está o duplo etérico. Então, o que seria esse perispírito? O perispírito, diz a questão 257 de um livro dos Espíritos. Essa questão é muito interessante. Ela vai fazer um ensaio, é como se fosse uma dissertação sobre as sensações dos espíritos. Então a espiritualidade diz assim: o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente do fluido universal. É a quinta essência da matéria. Então, é através do perispírito, retirados de elementos da terra, que o nosso espírito pode se desenvolver. E o perispírito tem características, funcionalidades, propriedades que serão objeto de outra aula, muito peculiares, muito poderosas. E, em especial, nessa obra de Zalmino Zimmermann, ele também cita, nós temos a plasticidade. A plasticidade tem tudo a ver com o que já dissemos, com as emanações neuropsíquicas, com plasmar ou modelar esse perispírito, a depender do que o nosso espírito comande através dos pensamentos. Então é através desse pensamento que o perispírito consegue moldar-se, negativa e positivamente. Na obra Evolução dos Mundos, no capítulo 15, quando André Luiz vai falar de vampirismo, ele vai dizer: inúmeros infelizes auto-hipnotizados permanecem numa fixação monoideística, acusando enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, assemelhando-se a ovoides. Veja como a mente é poderosa, principalmente quando desencarnados, em que, através do pensamento, o espírito consegue essa plasticidade. E a plasticidade tem uma função ainda mais importante na reencarnação. É graças à característica de plasticidade do perispírito que pode haver a retratibilidade.
e que aquele ser espiritual pode começar uma nova vida. Mas o perispírito tem ainda outras características. E talvez a característica mais interessante do perispírito, que é essa forma de matéria quintessenciada, é que observemos que tudo que existe, mesmo na Terra, mesmo matéria mais densa, como essa mesa, como as cadeiras, como tudo que está aqui, a própria estrutura dessa sala tem uma espécie de porosidade. Porque hoje nós sabemos que o átomo não é mais uma partícula maciça e indivisível. Quando nós perscrutamos o átomo, nós vamos encontrar subpartículas e, entre aspas, espaços vazios. Nós vamos encontrar elementos como os elétrons, que são partículas de energia que ficam orbitando ao redor desses átomos. Então, mesmo a matéria mais densa é porosa. Se é assim com a matéria mais densa, material, como não seria com o perispírito? Então, o perispírito é essa matéria vaporosa. E ele tem uma característica ondulatória, de vibração. Em verdade, toda a matéria tem essa característica de vibração. Mas no perispírito, isso ainda é mais especial. E é graças a esse comportamento de vibração e dessa suscetibilidade, não apenas ao pensamento do espírito, mas ao magnetismo e a outros fatores, que o perispírito consegue se imantar com algo tão rústico, tão denso como o corpo físico. É lógico que ele precisa de uma espécie de campo magnético que junta as coisas, que é o duplo etérico. Mas o perispírito tem essa condição vibracional. Tanto é por isso que os espíritos desencarnados conseguem passar por obstáculos materiais. Uma outra característica interessante que eu achei por bem citar é com relação à visibilidade. Alguns espíritos superiores, vai dizer Allan Kardec, têm a condição de perscrutar a intimidade perispirítica e verificar desarmonias e necessidades. E eu não achei um exemplo mais emblemático do que Jesus. Jesus olhava para cada um e conseguia identificar o ser espiritual que era. Cada um de nós, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com os seus caprichos, com as suas particularidades. Então, é no nosso perispírito, que aos nossos olhos humanos é invisível, mas que alguns de nós, com a mediunidade mais avançada, podemos investigar que estão as nossas reais intenções, as reais intenções do nosso espírito. Então, André Luiz, no livro Evolução e dos Mundos, vai sintetizar dizendo que o perispírito é essa composição sutil que tessitura as células, e ele vai chamar do grande organizador biológico, como se for uma espécie de molde, onde são arquitetados e engenhados os moldes dos nossos órgãos e do nosso organismo físico, o modelo organizador biológico. Ainda na questão 257, nesse ensaio sobre a sensação dos espíritos, a espiritualidade vai falar uma coisa extremamente interessante. Nós temos o corpo físico e nós temos sensações físicas através dos 5 sentidos. E esses sentidos são muito bem localizados pelo corpo físico. Mas e no perispírito? Quando o espírito perde um envoltório terrestre, como ele sente? E a espiritualidade vai dizer: destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Nessa obra de Zalmino Zimmermann sobre perispírito, ele vai citar um exemplo interessante de César Lombroso, que fez algumas experiências com médiuns, e vai citar um médium que tinha o olfato abaixo do queixo e não no nariz. Então é interessante porque quando estamos despojados da carne, sentimos com todo o perispírito. Nessa obra, a espiritualidade vai dizer: a dor não está mais localizada nem é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, mas uma recordação também penosa. Ele vai falar desse item quando vai se referir à dor moral.
por que espíritos que têm essa desencarnação de uma forma mais acidental, mais repentina, ainda do outro lado, quando eles nos manifestam essas impressões, né, através, por exemplo, de psicografias, eles dizem que ainda sentem dores, ou é comum também, muito comum em relatos de suicidas, sentir os vermes e corroendo ainda o corpo. De onde vem essa sensação? Se eles já estão despojados do corpo, se não tem mais essas sensações do corpo físico, de onde é essa sensação? Então é justamente dessa característica do perispírito que em algumas circunstâncias, nessas desencarnações acidentais e mais repentinas, os laços que prendem essas células físicas, as células perispirituais, digamos assim, ainda não estão completamente desatados e essa repercussão ainda ocorre. Então, existe uma sensibilidade global, que também é uma propriedade do perispírito. As sedes dos sentidos não ficam, então, localizadas em pontos específicos, mas fazem parte de todo o ser. E por que esse conhecimento é interessante para um passista? Porque observe que o passe é um passe de corpo inteiro. Não é um passe simplesmente de imposição de mãos. Embora nós possamos canalizar a energia, o passe não é apenas um movimento mecânico. Requer um envolvimento de todo o espírito que nós somos. E essa emanação de energia se dá por todo o nosso perispírito. Observe que interessante. Uma outra característica do perispírito é a sensibilidade magnética. Graças a ela é que nós podemos dar o passe. Zalmino nessa obra vai dizer, o espírito, e aqui falando sobre a espiritualidade superior que intui o passista, acumulando energia de uma forma sistematizada em pontos específicos dos centros vitais, faz com que essa sensibilidade do passista seja estimulada e ele consiga conjugar forças na transmissão desses eflúvios para quem recebe o passe. Veja que obra fabulosa. Então é necessário que nós tenhamos em mente que nesse esforço, aos nossos olhos materiais, aparentemente mecânico, é muito mais energético, é muito mais fluídico. Então essa ideia da doação é importante que esteja bem gravada em nossas mentes. Bom, falamos sobre o corpo físico, falamos sobre o perispírito, falamos sobre o duplo etérico. E o espírito? O espírito é o que nós somos. É essa centelha divina que Deus nos concebeu. Ainda nessa questão 257, a espiritualidade vai falar uma coisa muito interessante. O espírito ouve o som da voz dos encarnados. Como assim? Como é que se dá o fenômeno de fonação-audição? Nós temos um corpo físico, cordas vocais, que vibram e fazem vibrar o ar. E esse ar se propaga, vai até vocês e existe um sistema auditivo que decodifica essa vibração do ar e decodifica esse som num sinal nervoso e o sistema nervoso decodifica essa mensagem e vocês conseguem me ouvir. Como é que o espírito me ouve? Ele não tem sistema fonador, ele não tem sistema auditivo, ele não consegue perceber essa vibração. Observe, todas as ações do espírito não precisam de um meio material para se propagar. Nós precisamos de um corpo físico e de um meio material para propagar as nossas ações, porque estamos encarnados, porque precisamos interagir com o mundo físico, mas um espírito desencarnado não. Ele nos ouve pelo nosso pensamento. Por isso, esse estado de concentração, de interiorização é tão importante no passe, porque a conexão de um passista com a espiritualidade superior e com aquele que vai receber é mente a mente, espírito a espírito. Nós funcionamos no momento do passe como um canal que deixa fluir essas energias, mas é necessário estar sintonizados. É como o rádio. Quando nós corremos as estações
estamos sintonizando numa determinada frequência. Observe que enquanto estamos sintonizando nessa frequência, pegamos ruído, passando de uma estação a outra, o sinal vem meio truncado, aquela música, né, até nos incomoda, mas quando achamos a estação certa, achamos a frequência ideal e aí a música toca. Então é necessário que para a música tocar, estejamos nessa sintonia. E aí a espiritualidade vai continuar dizendo assim: eles compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. E ele vai continuar falando uma coisa também muito interessante. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. Aí deu outro nó. Porque está ao contrário do que nós aprendemos. Se nós desligarmos essa luz, nós iremos ver com bastante dificuldade. Porque a visão terrena se dá na presença de luz. A luz incide no objeto. É refletida nesse objeto, captada pelos nossos olhos. O cérebro inverte essa imagem e nós conseguimos ver. Tanto é que nos desvios oftalmológicos, né, miopia, hipermetropia, existem desvios angulares nessa imagem que o cérebro decodifica. Então, como é que o espírito vê sem luz? E vê com o corpo inteiro. Observe que ver é uma propriedade do espírito, segundo a espiritualidade. É um atributo essencial da nossa alma. Então, isso é interessante porque o que Jesus sempre nos exortou é que nós nos voltássemos para dentro e nos esforçássemos para ver com os olhos de nossa alma. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, tem um capítulo, se eu não me engano, capítulo 16, que Humberto de Campos vai falar do testemunho de Tomé, que é um exemplo emblemático disso. Tomé não conseguia crer sem ver. Então, é justamente esse o nosso esforço. Numa tarefa do passe, em tudo é necessário crer sem ver. Todo o nosso serviço, a menos para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, se dá de uma forma invisível aos nossos olhos. Estamos aqui falando de campo magnético, de magnetismo, de energia, de transmissão fluídica. Nós precisamos acreditar nisso. Acreditar que realmente com essa sintonia do pensamento vamos nos sintonizar com esferas superiores e vamos ser capazes de desempenhar um bom trabalho. Então, o princípio inteligente, em resumo, o espírito, tem essas percepções que não precisam de um meio material para se propagar. No livro Cristianismo e Espiritismo ainda, de Leon Denis, nesse capítulo 10º que falamos no início da nossa conversa, A Nova Revelação, Leon Denis vai falar o seguinte: mediante prolongado adestramento moral e intelectual, mediante existências meritórias, aspirações generosas e grandes sacrifícios, a irradiação do espírito se dilata gradualmente. Mais uma vez a figura do trabalho. Não é necessário que nós sejamos grandes mártires, que nós façamos grandes sacrifícios, como os cristãos dos primeiros tempos, que se entregavam em holocaustos nos circos, eram comidos vivos pelas feras, para dar um testemunho cristão, e iam com uma felicidade inesquecível, que causava até agonia em seus algozes. Como que uma pessoa no suplício pode estar tão satisfeita? Os nossos sacrifícios são os pequenos de cada dia, os sacrifícios de destinarmos um tempo como agora, que poderíamos estar em tarefas de lazer ou no convívio de nossa família, mas estamos aqui reunidos, querendo refletir sobre esses conhecimentos para poder realizar um trabalho melhor, né? Um trabalho ainda mais aprimorado no passe. E aí Leon Denis vai continuar falando: ativam-se as vibrações perispirituais. Seu brilho se torna mais vivo, ao mesmo tempo que diminui a densidade do invólucro. Veja, nós temos a condição de nos tornarmos desmaterializados, mesmo encarnados. Ainda na vida presente, em que temos um corpo físico e que vivemos aqui na Terra, nós podemos nos desmaterializar se nos espiritualizarmos. Jesus disse: vós sois luzes,
fazei fulgurar a vossa luz. E ele mais uma vez falava para o Espírito que nós somos, essa centelha divina. Cada vez que nós nos voltamos para dentro, que nós refletimos sobre os seus ensinamentos e que nós caminhamos nesse esforço de nos aprimorar, nós fazemos brilhar mais essa luz. Nos sintonizamos mais com as esferas superiores e fazemos com que esse canal de fluxo de energias seja ainda mais límpido. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Essa frase está no livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no item 1, a superioridade da natureza de Jesus. É interessante porque Jesus, sendo um espírito puro, poderia mandar muitos enviados, poderia mandar uma diversidade enorme de anjos ou de emissários que pudessem vir em seu nome e falar dos seus ensinamentos. Mas ele quis vir ele próprio, testemunhar ele mesmo, viver como nós e viver numa condição sem nenhum tipo de benesse, sem nenhum privilégio material. Jesus não foi rico, não teve poder, não esteve entre os reis, não foi um doutor da lei do Sinédrio. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu de um pai e de uma mãe, como todos nós. E aí Allan Kardec vai continuar falando, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais que a vida corpórea. Observe, nós estamos presos à carne, que já dissemos é necessária para o exercício de nossas atividades. Bendita a oportunidade de estarmos encarnados, para que nós possamos nos despojar pouco a pouco das nossas imperfeições morais e desses nossos apegos materiais. Mas observe como Jesus vivia. Jesus não se furtava para viver com os espíritos puros. Ele não escolheu viver junto aos anjos nas mandícias de paz. Ele poderia. Tem todos os méritos para isso. Mas ele decidiu viver entre os homens simples. Decidiu viver entre os homens imperfeitos. Experienciar isso, para dar esse testemunho. Mas Jesus vivia mais para a vida espiritual do que para a vida material. Ele jamais se esqueceu do ser espiritual que é, do espírito puro que é. E nós? Será que nós temos vivido mais para o mundo material e corpóreo ou temos vivido mais para o mundo espiritual? Isso não é uma apologia para largarmos as nossas vidas e montar uma cabana aqui no GEPEC. Mas é importante para que a cada ação nossa do nosso dia a dia pensemos em Jesus e como Ele agiria se estivesse em nosso lugar. Santificar cada pequeno momento da nossa vida. Quando estivermos com a nossa família, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos no trânsito. O trânsito é uma oportunidade ímpar de exercitar o perdão. Uma prova diária, é difícil. A gente vai dirigindo, rezando. Jesus seja louvado. Passa na frente, irmão. Não podemos nos esquecer em nenhum momento, porque é difícil. Nós temos diversas oportunidades para exercitar isso. E ainda falando sobre isso, ele dizia que sua alma não devia se prender ao corpo, senão por esses laços estritamente indispensáveis. Então, amigos, já caminhando para o final, na obra Missionários da Luz, ainda nesse capítulo 19, Passes, que eu acho para essa apresentação aqui de hoje, o benfeitor espiritual vai falar assim: o missionário do auxílio magnético, como ele chama o passista, na crosta ou aqui em nossa esfera, porque do lado de lá é utilizado muito o recurso do passe, desse benefício magnético. Tem uma obra que é uma obra inteira falando disso, Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, em que ele vai narrar diversas experiências no Sanatório Esperança, circunstâncias que muitos espíritas acorreram a esse sanatório em situação deplorável de deformidade, de enfermidade perispiritual, muitos em estado ainda de torpor, que precisavam de muitas sessões de desmagnetização
para tentar se livrar daquele estado. Então, o missionário do auxílio magnético necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos. Não é fácil ter domínio sobre si mesmo, porque nós estamos na carne, temos as sensações, temos as nossas necessidades, temos as nossas fragilidades, mas é necessária a vigilância contínua. Vamos nos lembrar que para esse serviço, que é um serviço santo de auxílio magnético, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos, em certo grau, nos sacrificar e sempre pensar sobre as nossas ações e principalmente sobre os nossos pensamentos. É necessário acendrar do amor aos semelhantes. Falamos no início que a boa vontade não é suficiente, mas é o primeiro impulso. Querer ajudar é imperativo para essa pessoa que vai ajudar o outro através do auxílio magnético. Entender que ao doar da sua energia, você pode suavizar uma situação de enfermidade, desequilíbrio emocional de alguém. Além disso, alta compreensão da vida. Nós não podemos ser que nem Tomé. Nós precisamos acreditar sem ver. Ainda nessa obra Boa Nova, no capítulo 16, Humberto de Campos vai narrar que Jesus passava pela cidade de Dalmanuta e abrigou-se na casa de um conviva. E Tomé acorreu na sala onde Jesus estava e falou: Mestre, vós não sabeis, estais aqui na cidade de Herodes, e junto com Herodes diversos patrícios romanos. Mestre, é uma oportunidade ímpar para vós falar sobre o reino dos céus. Dizeis que és o Messias, eles irão nos respeitar, enfim. Dai uma prova, mestre, dai uma prova de que és o Filho de Deus. E Jesus olha para Tomé, tentando perscrutar o perispírito dele, tentando saber qual a real intenção por trás daquele ato de Tomé. E Jesus diz: Tomé, não é necessário que daqui eu me levante. E aí Tomé pergunta: mas mestre, eles estão me pedindo uma comprovação que eu sou chegado de Jesus e que nós somos herdeiros do reino de Deus. Qual a senha? E aí Jesus responde: a senha do verdadeiro cristão é o testemunho, é o sacrifício íntimo. E Jesus, quando crucificado, Tomé se imiscui na multidão, vai aos pés da cruz, disfarçado, envergonhado, porque ele precisava ver que o Cristo estava realmente na cruz crucificado. E ele observa e contempla o Cristo de longe. Mais tarde, após a ressurreição do Cristo, o Cristo aparece para Tomé e mostra as chagas vivas. Vê, Tomé, essa é a senha que procurava. Vê as chagas nas minhas mãos. Esse testemunho cristão é a prova de que somos todos filhos de Deus. Então é necessário que nós tenhamos essa compreensão, e nós temos. Nós sabemos que a vida continua, cremos na imortalidade da alma, cremos que existe uma espiritualidade superior que nos assiste, que permanece de braços abertos, como Emmanuel costuma dizer. Em geral, as pessoas da Terra tentam materializar os espíritos e nós queremos espiritualizar vocês. Então existe uma espiritualidade que está atenta e receptiva para, através de nós, propiciar a cura e um estado melhor para os nossos semelhantes. É necessário fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Não nos envaideçamos, não temos nada de nosso. Por melhores qualidades que nós tenhamos, o nosso maior trunfo sempre será essa boa vontade. A boa vontade em ajudar, a boa vontade em aprender, a boa vontade em praticar os ensinamentos de Jesus. Tudo de bom que nós fizermos sempre será mérito do Cristo, que por acréscimo de misericórdia permitiu que estivéssemos aqui encarnados, que por acréscimo de misericórdia, mesmo imperfeitos, permite que nós sejamos emissários desses eflúvios magnéticos. A espiritualidade nos ajuda muito.
e é necessário dar a nossa parcela de contribuição. Jesus, antes de proferir o Sermão da Montanha, diz Humberto de Campos nessa obra, passou a noite em reflexões profundas. E tem uma obra de Humberto Roden, A Sabedoria das Parábolas, é não espírita, mas é muito interessante porque ele vai fazer uma interpretação. Humberto Roden, filósofo e professor, faz interpretações preciosas sobre as parábolas de Jesus. E ele vai dizer: o Sermão da Montanha foi uma experiência do Cristo Espírito. Então ele passou a noite em profundas reflexões e no Sermão da Montanha profere um discurso frontal para as pessoas, fazendo mais ou menos um balanço das encarnações. Porque antes de proferir as bem-aventuranças, o Cristo fala: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se levantar perante o seu irmão, gritando raca, já terá cometido pecado. E aí ele começa a analisar a vida daquelas pessoas e as ações, levando as pessoas à reflexão dos seus atos, até que ele começa a proclamar as bem-aventuranças. Então, é importante dizer isso porque todo o nosso movimento de reflexão íntima, de tentar seguir os ensinamentos de Jesus, vai se refletir na nossa vida e no nosso trabalho. E quando nós trabalhamos com energia, nós não podemos nunca deixar de pensar, deixar de ter em mente que somos esses seres espirituais, que somos agraciados por essa oportunidade de, nessa transmissão fluídica, proporcionar algum bem aos nossos semelhantes. Nunca podemos deixar de estudar, deixar de refletir e deixar de praticar esses ensinamentos. É Ele que irá nos garantir um trabalho bom, que irá nos garantir um exercício nobre dessa missão, que é uma missão. E é possível para cada um de nós. É necessário apenas a boa vontade, o desejo de estudar e o desejo de praticar esses ensinamentos de uma forma nobre. Meus amigos, perguntas? Dá bastante. Você falou antes de ovoide, e assim, é uma coisa que me causa assim, muitas inquietações, perguntas e tudo. Você falou até da Hospital Esperança. Eu li um livro que fala sobre a Hospital Esperança, não sei, na minha pequeno conhecimento da doutrina, esse livro, não sei se a palavra fantasiosa é a palavra mais correta, mas parecia que eu estava buscando uma coisa que para mim não estava tão real. Tinha algumas coisas que parecia que tinha uma, não sei se fantasia, não sei se a palavra correta é essa. E falava alguma coisa sobre uma câmara que tinha parece uma mulher que teve muitas histórias de aborto e nisso ela tinha uns ovoides, né, acoplado à parte uterina, uma coisa assim. Esse ovoide, isso aí é um processo obsessivo que de algo do perispírito, não sei, que foi plasmado. Me esclareça um pouco sobre isso, que me criou uma interrogação na minha cabeça. Esses ovoides são deformações plásticas que ocorrem no perispírito. A razão desses ovoides acontecerem, dessas deformações, são obras de pensamentos. Não apenas pensamentos, mas ações perpetradas. Esse aspecto de deformações perispiríticas por aborto, de manchas no perispírito, são recorrentes em diversas obras de André Luiz. Não apenas nessa, dos domínios da mediunidade, mas ainda em Nosso Lar. Ele tem um capítulo quando ele fala que estava na Câmara de Regeneração e aparece nas cercanias. Imagine, era um grande hospital com as câmaras de regeneração e era um local cercado, e ele até estranha, um local cercado com uma espécie de arame farpado, guardas com alarmes, e se acerca nesse local uma mulher com um semblante de bastante dor, querendo abrigo. E ele pergunta por que não deixavam essa mulher entrar, porque ela estava precisando de tratamento espiritual que poderia ser dado naquela câmara.
E toda a cautela foi feita em relação a essa mulher. E a pessoa que estava com ele, na época uma enfermeira, cujo trabalho ele estava acompanhando, diz: observa, André, observa no perispírito dela essas pequenas manchas negras que ela carrega consigo. Se eu não me engano, o nome do capítulo é Vampira ou Vampirismo, algo nesse sentido, né? Observa essas manchas negras. Eu não me recordo exatamente se ela foi a autora dos abortos ou se ela ajudou a cometer os crimes de aborto, as autoras. Então, essas deformações, elas ocorrem por ação dos pensamentos e das ações. Muitas vezes, fruto de uma ideia, como ele fala, de uma fixação monoideística, a própria pessoa pensando nisso, perpetrando em ações, e a obsessão também das pessoas com relação às quais ela cometeu esse crime. Então é um conjunto de coisas. Acho que é esse caso. Muitos abortos que ela cometeu. No caso, ela era médica, ela fazia. Não, mas não foi nosso lar. Não foi nosso lar, não, foi outra obra. Mas fala sobre o Hospital Esperança mesmo. Nessa mesma obra. Eu não me lembro o nome do livro. Fala sobre. Essa que você falou, né? Tormentos da Obsessão. Eu não falo do autor, não, porque eu acho meio. Nessa mesma obra, ele chega a falar uma coisa que. Já conversou sobre isso. Uma coisa que me causou estranheza, que ele fala assim, dessas emanações do pensamento formarem espécies de camadas plásticas acima do perispírito, como se o espírito estivesse sendo envolvido num novelo de lã, tipo um casulo, e para quebrar aquilo dali era necessário muita desmagnetização. Eram muitas, esta mulher, ela muitas muitas sessões, né, coisas assim, para que ela conseguisse mesmo se libertar, não sei se é a palavra, não sei se é a palavra. Eu gosto de ler para saber o que é que eu posso ler e o que é que eu não posso ler, o que é que eu devo ler e o que é que eu não devo ler. Mas é interessante a gente pensar nisso e na função do passe. Observe que a cura, ela é uma missão por parte de alguns espíritos, em geral espíritos de escola, que tem essa função de cura, mas o passe magnetizador, como a gente costuma ver nas casas espíritas, é um acréscimo da misericórdia divina, e a função de bálsamo é de lá para cá. Nós somos, mais das vezes, um canal, né, de comunicação. E é interessante também porque, embora o passe seja um recurso terapêutico, que em muitos casos faz parte dos tratamentos espirituais das casas espíritas e que é uma excelente ferramenta, né, um excelente recurso, ele não é mágico. Então, é necessário o esforço íntimo. Falamos que existem condições em que a pessoa precisa passar por uma prova e expiação. Por mais que tome passe, faça tratamentos, e por mais que ela mesma se empenhe em fazer sua reforma íntima e trabalhar para se melhorar, ela precisa passar por certas circunstâncias, né? Posso falar de algo? Uma palestra do Charles Graham, que fala sobre meditação. E ele conta que ele um amigo, das tratamentos de câncer, e ele fazia com o rapaz o tratamento com passe e meditação. Fora o tratamento físico, é claro, que ele conseguiu reverter o processo com essa ajuda do passe e da meditação. E outro livro, eu acho que não sei se é do mesmo autor, ela não falou mais do autor, eu sei que é. Tem um autor do livro que você comentou. E ele fala que, inclusive, os ovoides são usados por obsessores, por espíritos assim, para provocar doenças físicas. Eles são colocados para provocar doenças físicas em muitas pessoas. Os ovoides, né? Mas aí no Drelis, eu li no Drelis falando que eles se vão reduzindo e virando ou adotando uma ideia, né? Também isso. A gente costuma ter uma ideia muito particular a respeito da obsessão.
Em geral, existem muitas circunstâncias de obsessão, muitas formas de obsessão. A auto-obsessão é uma obsessão bastante frequente, mas essa nossa característica humana de querer colocar a culpa no outro e de querer esconder a nossa sombra, né? A gente não pensa nisso. Toda ideia fixa, seja para o bem ou seja para o mal, plasma. André Luiz, né, nessa mesma obra, Missionários da Luz, ele vai falar muito sobre o pensamento, né? E Missionários da Luz, que tem a passagem de um espírito extremamente violento, agressivo, que provoca, e no final do libertação. A libertação. Eu não consigo dar prova muito. Você ia falar alguma coisa? Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre a retratibilidade, por favor, porque para mim não ficou muito claro. Pronto. Existe uma propriedade do perispírito, que é a plasticidade, que será objeto de uma aula específica com a professora Iramar, que ela vai falar sobre isso. Mas na obra Missionários da Luz existe basicamente 2 capítulos, um que é o 12º, em que ele vai começar a falar sobre esse planejamento de reencarnações, e no 14º, que é um capítulo muito famoso, que ele vai falar da encarnação de Segismundo, em que ele vai descrever com detalhes como foi esse processo. E aí ele vai descrever o seguinte, que Segismundo, antes ainda da concepção, se aproxima desse casal, né, que vai ser os seus genitores, para se irmanar. E a princípio existia uma contrariedade dele para com o pai. E o pai era bastante relutante em emancipação da alma, brigava inclusive com o espírito dele, né? E a retratibilidade na reencarnação é essa característica do perispírito, por ser plástico, de se tornar retrátil, de se retrair e de ficar menor. É interessante porque, assim, a rigor, imagine, quando se forma o zigoto que dá-se início à célula-ovo, que começa a vida material, não necessariamente o perispírito, ele é formado por células que têm ligações fluídicas com cada pequena célula do nosso corpo. Então, essa imantação deve ser feita a partir de um determinado momento. A partir do momento em que a célula-ovo é formada, o espírito já tem uma ligação com aquele corpo que já está sendo concebido. Mas não necessariamente o espírito vai conviver desde os primeiros dias no interno do ventre da mãe até nascer. Ele permanece ligado fluidicamente e à medida que o corpo se desenvolve, essa imantação do perispírito com as células do organismo vai se formando. É um processo paulatino. E graças a essa retratibilidade é que o perispírito, que no ser desencarnado, despojado do corpo físico, se expandiu, consegue se contrair. É interessante porque a gente costuma pensar que o espírito que agora está expandido vai se retrair numa célula-ovo e vai aumentando, né? Mas é aos poucos mesmo, à medida que a gestação vai progredindo. Ele fala em restringimento, né? Ele fala em restringimento, isso, miniaturização, mas é mais ou menos como o padre já está falando exatamente. Tanto que ele tiver tanto na literatura kardeciana quanto em André Luiz, que nos 7 anos, né, é que a reencarnação se completa, exatamente porque o processo ele é paulatino. Mas Jorge Andréa e Salvo Manuel Filomeno de Miranda dizem que é na adolescência, não seria nem no 7. Mas aí são as questões de entendimento. Mas aí são interpretação. Alguém tem mais alguma questão? Eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou das propriedades do espírito, como os nossos sentidos, a visão, a audição, que não estão localizados no órgão, esse é o espírito todo. E aí eu me lembrei que eu já vi e já li alguns relatos de espíritos que estão no umbral, ou então em zonas mais densas, que eles relatam escuridão tremenda, e eles não deveriam poder enxergar, já que é um produto do espírito. Exato, é interessante essa questão, porque quando nós falamos sobre a repercussão da dor e que em alguns espíritos, principalmente os espíritos infelizes, eles mesmo sem corpo físico sentem dor, sentem frio, sentem sede, necessidades materiais.
Isso é uma impressão, mas é uma impressão tão viva que parece real. Observe, quando um espírito ele não conseguiu se desmaterializar e em algumas circunstâncias, quando ele ainda está preso ao corpo, tanto na maioria das desencarnações por suicídio, como outras circunstâncias, ele ainda consegue sentir as reverberações do corpo físico do outro lado. Mas, mesmo quando ele, partindo do pressuposto que esse liame já foi dissolvido e que ele já está completamente despojado do corpo físico, as impressões que ele tem da vida material são tão vivas no seu espírito que ele vive como se assim o fosse. Quando o espírito está desencarnado, a sua mente, o seu pensamento é o que prepondera. Então, se a vida mental desse espírito é uma vida de sensações, de vícios, ele continua naquela atmosfera. E é assim que ele se percebe do outro lado. Ele vai se perceber num charco, vai se perceber no lodo, vai se perceber no inferno, ou ele vai se perceber no paraíso, sentindo bem-estar, se sentindo livre, a depender dessa atmosfera psíquica, por assim dizer. Isso é interessante, né? Porque mesmo sem os sentidos, ele ainda tem essas impressões. O que Allan Kardec e a espiritualidade vai dizer nessa questão 257 é que essas sensações são repercussões morais, mas tão vivas como se fossem materiais. Ou não a vida, né? Assim, muito bom. É porque eu li na semana passada, eu fiquei justamente com essa dúvida. Quando eu fui agora, eu tô falando certinho. Daí a responsabilidade do passista, porque muitos indivíduos que chegam para o passe, né, vêm com essas ideias, monoideias, vêm com essas construções na mente. Então a responsabilidade nossa, no sentido da preparação, né, da nossa vida mental, como ela disse, 24 horas sendo passistas. 24 horas somos médicos, ninguém é médico só quando está no centro. Por isso a importância do trabalho diário. Porque esses indivíduos que, no exemplo aí, estão fora do corpo físico, os que estão no corpo físico estão na mesma situação. Então, a importância de a gente estar equilibrado, estar preparado, para não se deixar, né? Isso. Envolver por essas questões da responsabilidade. Nessa obra, não sei se é Missionários da Luz, eu acredito que sim, capítulo 3º, Intercâmbio Mediúnico. Alexandre, que é o benfeitor espiritual dessa obra, ele fala uma coisa interessante para os médiuns que também serve para os passistas. Ele fala que, em geral, os médiuns, por saber que eles são um meio de manifestação espiritual, eles terceirizam muito o trabalho para a espiritualidade e esquecem da parcela deles. Então ele vai falar da importância, por exemplo, dos tratos com a alimentação, de não ter excessos de alimentação, não apenas com os pensamentos, mas com aquela parte que nós falamos sexual e de outros tipos de energias. Vai ter uma aula específica para falar de centros vitais, né? Com raiva. Então, essa noção é interessante, desses centros de energia que nós temos. Então, esse comportamento equilibrado como um todo é fundamental em qualquer intercâmbio mediúnico. O passe não deixa de ser, por ser essa transmissão de energia, em que a gente, né, se coloca como um canal desses eflúvios magnéticos, então é necessário estar alinhado. Cuidar do corpo também passa por esses quesitos, né? De agir com parcimônia, agir com equilíbrio.